Meus alunos do terceiro ano, vamos começar mais uma aula agora, uma matéria, um assunto novo para a gente. E nós vamos entrar no assunto conhecendo os instrumentos musicais, ou violão. Vamos ver as duas prováveis hipóteses, né, quanto à origem do violão. Vamos falar também sobre a vinda do violão para o Brasil. Vamos falar sobre o nome do instrumento e vamos falar sobre o músico que o executa, né? O violonista. Então vamos. Bem, o violão, tá? Ele teve sua origem aproximadamente 2000 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então é muito tempo, né? Se for somar aí o tempo antes do nascimento de Cristo, né, mais os anos depois do nascimento de Cristo. Então o violão hoje ele tem aí em torno de mais de 4.000 anos de existência, mais de 4.000 anos que o violão foi inventado. E ele surgiu, né, de algumas modificações. Só que essas modificações, elas são modificações feitas em dois instrumentos. Não, a gente não tem a certeza de qual instrumento o violão surgiu, tá? Então existe a hipótese, né, de o violão ter surgido do alaúde árabe, tá? Ou ele teve origem na cítara romana. Então a gente não tem certeza, tá? O violão surgiu de um desses dois instrumentos, ou do alaúde árabe ou da cítara romana. E para vocês conhecerem esse instrumento, eu coloquei aqui a figura, né? O primeiro aqui, à esquerda, é o alaúde árabe. Ele tem um formato de parece ali, né? Uma melancia alongada, cortada ao meio, né? Esse é o alaúde árabe, né? Parece que aproveitou um lado da melancia, né? E fez um instrumento com ele. Tem um violão ao meio, que é o resultado de uma dessas evoluções. E do lado direito, eu coloquei a cítara romana, né? Que é um instrumento plano, tem um formato abaulado e algumas cordas esticadas com um orifício de sonoridade ali no meio das cordas, né? Bem, como é que o violão ele chegou no Brasil, né? O violão veio para cá trazido pelos portugueses na época, né, do descobrimento do Brasil. Depois vieram para cá para povoar o Brasil e nessa época trouxeram o violão para cá, tá? O violão ele pode ser usado em uma orquestra, tá? Realizando o acompanhamento de música instrumental, ou até mesmo sendo usado para acompanhar um canto, né? O formato atual, tá? Esse que a gente conhece, ele foi elaborado na Espanha, tá? Então essa forma que a gente conhece o violão, tá? Ele foi elaborado na Espanha. O violão ele teve um nome, tá, de guitarra clássica. Então o nome dele era guitarra clássica. Então com o surgimento da guitarra elétrica, para fazer essa diferenciação, tá, colocou a guitarra elétrica como guitarra, tá, e a guitarra clássica, tá, mudou o nome dele para violão, que é para poder fazer a distinção, né? O que é elétrico e o que é acústico, tá? Bem, é importante a gente saber, né, que o músico que toca o violão, que executa o violão, ele é chamado de violonista. Então, um músico executante de violão é chamado de violonista, tá? Eu coloquei ali a figura de um violonista para a gente ver, né, tocando o violão, executando o instrumento de violão. Bem, então relembrando, o violão ele foi criado há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Duas possíveis origens: ou ele foi a evolução do alaúde árabe ou da cítara romana, tá? Ele foi trazido pelo Brasil
pelos portugueses. O formato atual, esse definitivo que a gente tem, foi criado na Espanha. E o músico que toca, a gente chama ele de violonista. Tá? Então, até a próxima aula. Por hoje é só. Um abraço para vocês.